Liberdade é um dos maiores anseios do coração humano, mas como que a gente pode alcançá-la? O que ela realmente significa? Seria uma vida moralmente correta ou uma vida sem nenhum tipo de restrição? A gente fala de liberdade financeira, liberdade religiosa e todo tipo de termo que faz o significado da palavra se perder dentro da gente, quanto mais a experiência do que ela pode produzir em nós. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu estou aqui com os meus amigos, Leonardo Sleifer E aí, pessoal? e o meu amigo Otto. Olá pessoal, tudo bom com vocês? E eu queria já começar conversando com você, Otto, porque o Otto é pastor em Curitiba, faz um bom tempo aí, mas agora ele está iniciando um momento novo, com um nome muito sugestivo para o tema da nossa conversa, que é Liberty Church, que é o nome da comunidade. O que levou você a pensar nesse tema, o que você se sentiu inspirado a usar e como que ele significa para a realidade da comunidade, o significado de liberdade? Legal. Obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. É, eu tenho uma paixão enorme, né, por uma cidade, Nova York. É. Quando eu fiz um seminário de 6 meses lá no FITS. Uhum. E em uma dessas minhas viagens, voltando para lá, passeando, estava eu com a minha esposa. Eu nunca tinha pensado no tema liberdade, né? Nunca foi um tema que eu coloquei no meu coração de uma forma maléfica, talvez, assim, ai, esse tema ele é muito polêmico, talvez. Nunca foi um tema que eu olhei assim, mas sempre foi um tema que rodeou a minha fé, né? Sempre foi um tema que eu refletia de tempos em tempos. E em uma dessas vezes caminhando, eu estava caminhando perto ali do da de uma catedral bem famosa dos Estados Unidos, e o nome daquela rua era Church. E uma outra rua ela dava na Estátua da Liberdade, né? Uhum. Na Liberty. E daí era Liberty Church o nome da placa. Ah, que legal. E aquilo chamou minha atenção e minha esposa falou que eu fiquei pelo menos uns 5 minutos olhando aquilo ali. E eu achei muito engraçado porque aquilo para mim foi muito emblemático naquele momento. Eu falei, olha que engraçado, né? Liberty, e se você pega nos Estados Unidos, no inglês, ele tem liberty e tem freedom, então são duas coisas diferentes, né? Um puxa um pouco mais para uma liberdade certa em cima da legislação e outro puxa um pouco mais o freedom para algo liberal, viver como eu quero, da forma que eu quero, Aham. né? E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, imagina uma igreja que ela vivesse o liberty, né? Aham. E ali me veio um insight, me veio uma impressão no espírito que Uhum. existe uma igreja que ela tá numa vertente libertinosa, né, da libertinagem, e existe uma outra que ela tá na religiosidade. E as duas não são boas, né? Uhum. Tanto viver preso na libertinagem, que as pessoas acreditam que são livres, mas não são, Uhum. até as pessoas que vivem na religiosidade, que elas acreditam que aquilo ali é o suprassumo e Uhum. elas estão certas, mas na verdade elas estão mais presas, às vezes com cabresto nos olhos ali, né? Uhum. Sem saber para onde elas vão. Então aquilo me chamou muita atenção e eu guardei no coração. E comecei a estudar sobre o tema desde então, né? Ah, Então por entendi. isso que veio o nome Liberty Church. Legal, legal. E desde 2019 a gente tem isso guardado no nosso coração e a gente começou a aprender um pouco mais. Entendi, entendi. Porque é interessante a sua ponderação, se você percorre assim as escrituras, especialmente o Novo Testamento e o pensamento paulino, né? É quando você olha, por exemplo, a carta de Gálatas, quando ele vai citar muitas vezes o termo de liberdade, Cristo nos chamou para a liberdade, para a liberdade Cristo nos libertou e tudo mais. Às vezes a gente não se dá conta que ele está falando isso especialmente para pessoas que não estavam vivendo vidas imorais. Eram pessoas, não que a imoralidade, no sentido uma vida sem padrão moral, seja liberdade, mas ali
o que gera um estranhamento na nossa mente religiosa, acostumado com padrões religiosos, é que ele está falando que esses irmãos de Gálatas, que eram irmãos, vamos dizer, que estavam voltando a viver debaixo da lei, ele falou, isso é um jugo de escravidão. Deus tirou vocês disso em Cristo, né? Então, é justamente esse conceito que você vai ver percorrer as Escrituras de o quanto que é desafiador para nós, porque a gente tende a cair para os extremos, né? Equilíbrio para nós é muito difícil quando fala em liberdade. Pensando no mundo ocidental, contemporâneo, onde quando você olha para as mídias, para o mundo, para as ideologias, você tem esses polos, né? Esse mundo de eu quero ser livre é aquela coisa meio Frozen, né? Ninguém me diz o que eu vou fazer, eu faço o que eu quero, eu dou o meu próprio nome, livre sou, né? E esse é um conceito. Mas o conceito de uma vida moralmente regrada, correta, também é denunciado nas Escrituras como um tipo de escravidão, né? E isso bagunça os nossos conceitos e os nossos pressupostos do que seja liberdade, né? Não sei o que você vê disso, meu amigo. Não, eu acho muito legal e levando em consideração, né, a questão da história, assim, que o Otto passou e viu, eu acho legal que essa mente que consegue atribuir significados a uma placa, por exemplo, né? De alguma forma já é um sinônimo de liberdade em espírito, que se permite olhar para algo que seria trivial ou talvez que estaria indicando um norte, uma direção, e ver ali um sentido, um significado de algo que é tão mais profundo e tão antes, né? Que é o que você veio pontuar ali em Gálatas, que no meu olhar é a carta que mais trabalha isso, assim, de modo bem objetivo. Que casa com o que o Otto disse, né? Não é um lugar que vai te colocar dentro de uma caixa religiosa e também dentro de uma rota libertina, mas é esse olhar que vai te projetar para a vida, entendendo a genuína liberdade, né? Com a experiência de vocês, assim, tanto como pastor mais de jovens e você de um pastoreio um pouco mais amplo, qual que vocês percebem o maior desafio para as pessoas lidarem com isso e como transmitir o conceito de liberdade do Evangelho e qual seria esse conceito de liberdade, né? É engraçado porque se você coloca hoje diante de uma pessoa Liberty Church, a pessoa já se denuncia como ela vê liberdade ali. Na forma que ela vai interpretar. Da forma que ela vai interpretar. Então, é legal porque se você pega um religioso, né, uma pessoa que tá afogada na sua religiosidade, ela vai olhar pra você e ela vai falar, meu Deus, o que é isso aqui? Por que vocês estão... E é algo que assombra eles, né, ser livre. Mas, na verdade, não deveria ser assim. E já aquela outra pessoa que ela, não, então agora eu vou dar o meu jeitinho, e a famosa hipergraça que muitos acham, né, que entendem que é hipergraça, mas na verdade só existe a graça, mas enfim, Sim. as pessoas olham e falam, não, mas a pessoa vai se perder nisso. Então é que se a pessoa se perder nisso é que ela não entendeu, de fato, né? E o que eu acho legal e interessante, lendo até um pouco Tim Keller, uma das suas indicações, né? Ele fala muito sobre a Gálatas, ele ter um filtro do evangelho na perspectiva da liberdade. É como se fosse o evangelho da liberdade em Gálatas, né? Para eles se libertarem dessa religiosidade, porque daí ele começa a falar, ei, vocês estão querendo ir por mérito? Então, se é para falar de mérito, eu sou um dos caras que mais posso falar de mérito, né? E daí depois, em outra carta, ele fala, fui circuncidado no 8º dia, né? Então, o que me remete, né? Quando você começa a ler Gálatas. Gálatas 5:1, o famoso texto, né, que todo mundo conhece, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ali tem duas liberdades que fala, né, no original. A liberdade de entendimento, então eu me entendo livre, e a liberdade o ato de libertar, né? Então até peguei a palavrinha aqui no original, ela é euleuteria, que é a liberdade para fazer, e a euliterou, que é a liberdade para ser. Então, existe duas liberdades. Foi para a liberdade, para
viver uma vida em consciência de liberdade, que Cristo veio, morreu, ressuscitou e nos libertou. Então, o que que acontece? Eu vejo muitas pessoas que elas foram libertas e é como se a gaiola, a prisão tivesse aberta, mas ela não quer sair dali. Então, Cristo ele nos libertou, mas será que eu quero viver uma vida livre? Ou talvez ela não sabe o significado disso, né? Isso mesmo. Lógico que às vezes a pessoa não quer ser curada, né? Aquela pergunta de você quer ser curado, mas às vezes a pessoa ela sequer se dá conta do que é possível para ela, né? Isso mesmo. Porque aí ela e isso é muito comum, até mesmo quando a gente pensa do conceito distorcido de graça que se cresce, que não é uma realidade dos dias de hoje. Sempre existiu, Paulo lidou com isso, os apóstolos lidavam com isso, mas hoje, com a questão da internet, isso ficou muito mais propagado, e especialmente porque nós temos muitos metidos a teólogos de internet, que leu 3 coisas e achou que descobriu a roda, né? Mas uma das coisas que eu vejo é que há um entendimento de parte do significado do que a liberdade que eu acho que entra muito bem do que você está falando, que entende a graça como a libertação e não e faz sentido. É parte da mensagem, é parte da boa nova você ser livre de. Outra coisa é eu entender eu ser livre para. Isso aí. Para onde? Para que isso tudo? Porque se eu paro apenas de não há mais condenação sobre mim, e é importantíssimo, mas é fundamental, eu não entendi o evangelho se eu ainda tenho medo de condenação, se eu ainda acho que amanhã Deus pode mudar de ideia, ou se eu sou capaz de, no processo, pelos meus méritos, bancar a minha salvação, a minha aceitação diante de Deus. Então, esse pressuposto fundamental de não há mais condenação, essa libertação absoluta da morte, do inferno, do pecado em Cristo. Mas se eu paro aí, se eu não entendo o motivo disso tudo, aí eu posso ter essa conclusão que parte de um ensino mentiroso, e às vezes por um ensino incompleto. Porque às vezes eu entendi aquilo ali, cara, só que eu parei aí, daí ficou aquela coisa sem significado nenhum, sem propósito nenhum. Ok, eu não vou mais pro inferno. E agora? Daí a pessoa, quando ela não tem uma estrutura do que é essa liberdade, aí é onde agora então tudo bem, não importa como eu como eu fumo, com quem eu durmo, com onde eu caso, se eu separo, se eu faço o que eu quiser. Eu acho que por isso essa importância para nós como ministros e para a igreja, como a responsabilidade da igreja, como corpo todo, mas nós como ministros, de trazer o ensino completo. Não deixar as coisas soltas, de trazer o evangelho completo e não apenas parte dele. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não entenderam nem a primeira parte, né? Ainda estão nessa escravidão do medo, da culpa, da vergonha, do inferno e essa figura diabólica na tua cabeça. Mas eu não posso parar aí. Eu acho que existe uma denúncia sobre, usando o termo hipergraça, que eu não gosto, porque Paulo é exagerado quando ele se refere à graça. Só existe a hipergraça. Só existe a superabundante graça, exatamente. Mas parte muitas vezes de pessoas... tem os mal intencionados, sempre vai ter, mas pessoas bem intencionadas que desejam ajudar a tirar as pessoas da angústia culposa que se encontram, e que só que elas entenderam parte, elas precisam entender mais, elas precisam amadurecer o entendimento para que a experiência seja maior, seja ampla, e para que eu não caia nesses erros que a minha alma vai tender a cair, no moralismo, que eu chamar que isso é ser livre, ou na libertinagem, na vida sem nenhum tipo de padrão, né? E com os jovens, assim, na sua experiência, você sentia isso mais firme? Eu percebo muito que quando se fala de liberdade, a gente tem esse olhar de, bom, então eu faço do jeito que eu quiser, né? Eu vivo do jeito que eu quiser, eu faço do padrão que eu quiser e tal. E às vezes cai nesse erro de achar que liberdade é achar que você tem autonomia mais do que aquele que te libertou.
porque eu acredito que a liberdade genuína está em confiar em quem te libertou. Porque se alguém foi capaz de libertar a outra pessoa, talvez essa pessoa que foi a libertadora, ela tenha algo a nos dizer, né? E muitas vezes quando se prega a mensagem da liberdade, da vida livre, e que realmente é uma vida livre, ela acaba virando na cabeça de muitas pessoas, bom, então eu sou o senhor da minha vida. Eu me basto nas minhas opiniões, nas minhas crenças, nas minhas reflexões, e eu não preciso de alguém. E de certa forma, eu vejo que a graça, e a graça ela acaba muitas vezes se tornando na boca de muita gente essa coisa de, essa mensagem é perigosa. Cuidado com isso daí, né? Se você não botar um limite lá, que depois Deus vai te julgar, ou que ele ainda tá com esse olhar assim, né? Como um detetive ali atrás de você para mapear suas obras e te retribuir de acordo com elas, fica essa coisa meio que no ar. E a verdade é que sim, eu acredito muito que a graça e que a liberdade da graça produz indivíduos responsáveis, produz filhos que vão amadurecendo, mas ao mesmo tempo ela nos faz independentemente dependentes de Jesus Cristo. Porque eu vejo que ao mesmo tempo que a graça, a mensagem da liberdade, ela vem para tirar esses ídolos do nosso coração, essas loucuras que às vezes a religião foi colocando na nossa cabeça, de não, você precisa ter uma cobertura, você precisa ter alguém ali, a potestade de tal lugar, você tem que se preparar jejuando de tal forma para ir visitar aquele país, aquele estado, a casa daquele vizinho, você tem que cuidar talvez. Então, ela tira essa mente, esses embaraços da nossa cabeça. Ele também vai tirar essas coisas de, não, então você vai fazer tudo do jeito que você quiser, você vai, né, comamos e bebamos, que amanhã a gente vai morrer e é por isso mesmo. E ela vai te trazendo um eixo gracioso e profundamente reto, de alguma forma. Ela vai te ensinar que a verdadeira liberdade é um poder de escolha norteado por esse alguém maior, que é Cristo, o libertador, né? Eu acho que a mensagem da liberdade ela tem que estar mais com o olhar para o libertador do que para o libertado. E aí a comunidade dos livres vai acontecer ao redor desse que nos libertou, né? Não sei se deu para entender bem. Mas então, esse era meio que o sofrimento. Eu acho que isso cabe muito no texto que eu acho um dos mais chocantes da caminhada de Jesus em João 8, quando ele usa essa expressão de verdadeiramente. O Evangelho de João é carregado do termo verdade e liberdade o tempo todo, né? E em algumas traduções fala em verdade, mas em algumas traduções ele fala verdadeiramente, tipo uma ênfase da verdade e liberdade sempre juntos. E o termo, quando ele vai usar em João 8, sobre que é até muito utilizado nos últimos anos de uma forma distorcida, do conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente ouve, a gente imagina as pessoas falando aleluia. E não, e foi objeto de ofensa, porque ele estava falando justamente para o povo que se julgava livre, os religiosos, os fariseus. E eles dizem, você está louco? Eu sou filho de Abraão. Você acha que eu sou escravo? Ninguém me faz escravo, eu sou livre, eu sou o cara que tem a Torá, a lei. Você tá viajando, Jesus. Eu falo, não, o pai de vocês não é Abraão, é o diabo, porque vocês são escravos do ódio, escravos do desejo da morte, e vocês precisam, em mim, ele fala, permaneçam em mim, nas minhas palavras, então vocês vão conhecer a verdade, e então a verdade vai libertar você, porque é o Filho que vos liberta, né? Sim. Se o Filho vos libertar. Mas essas palavras que são tão maravilhosas foram objeto de escândalo. Claro. Porque demanda, e até hoje, porque eu não experimento liberdade sem antes admitir a minha escravidão. E ali o choque começa diante daquela conversa de Jesus, porque aquelas pessoas não admitiam que estavam escravas. Talvez elas não estavam escravas de uma forma imoral, socialmente falando, mas elas eram escravas de dimensões dentro delas que esse é o nosso grande desafio, né? O Agostinho, que é o teólogo doutor da igreja do século IV, ele fala que, falando
da nossa compreensão limitada de livre-arbítrio, ele fala que o livre-arbítrio ele nos dá esse poder de escolha para o mal, mas não é suficiente para o bem. Então, o que ele está levantando ali, e ele é considerado o doutor da graça, justamente porque ele está falando que eu, sozinho, eu não consigo ser o que eu fui criado para ser. Eu preciso de um poder maior, de uma infusão de energia e poder de Deus em mim que me liberte, para então eu escolher o bem, para então eu decidir o que é amor, o que é verdade, o que é vida. E só que esse processo não se abre dentro de mim enquanto eu não admitir as dimensões da minha vida que permanecem escravas. O quanto que eu ainda sou escravo do meu ego, o quanto que eu ainda sou escravo dos meus traumas, o quanto que eu ainda sou condicionado. A gente dá nome para amenizar. Não, eu sou sanguíneo mesmo, não, eu sou de câncer, não, é que eu sou, essa é a minha história de família, por aqui. Então eu começo a dar um álibi. Lógico que, como terapeuta, como pastor, a gente tem que reconhecer essa dimensão da pessoa. Mas para a pessoa que está vivenciando isso, tão importante quanto eu ser honesto sobre isso, eu tenho que entender que aquilo me escraviza, me condiciona. E eu tenho que ser honesto sobre isso. Eu tenho que parar de usar aquilo como um álibi, como uma desculpa. Até para eu poder começar a experimentar a libertação a respeito daquilo, aquilo precisa ser encarado por mim, ser admitido por mim. E eu acho que esse texto de assim, esse choque com Jesus, e eu estou usando isso tudo que você usou, essa relação com Jesus, né? Que eu acredito também, passa por esse desconforto inicial. Sim. E muitas vezes ele se volta a acontecer na nossa vida de cara aqui, de novo eu estou num processo escravizante. Eu estou, porque isso pode acontecer muito, e o texto de Gálatas reafirma, né, que eu posso, mesmo livre, me colocar debaixo de jugos de escravidão. Recair da graça. E que não é uma questão de posição, no sentido de não, eu sou filho para sempre, salvo para sempre. Mas o meu entendimento está distorcido. Eu estou pensando ainda como escravo, eu estou sentindo a vida e conduzindo a minha vida a partir disso. Não sei se eu consegui ser claro, se ficou bagunçado. É interessante porque agora que a gente está começando uma comunidade, a gente pensa em como nós vamos construir essa mentalidade de uma liberdade, né, na comunidade, nas pessoas que estão ali ao nosso redor. E o que eu acho muito interessante quando você fala que nós somos livres de agora para vivermos também livres para, né? E são muitas pessoas que elas param no livres de, porque o livres de ele é muito fácil, né? Eu fui livre do pecado. Eu fui livre e Deus me libertou e agora ele me libertou porque eu sou perdoado. Então, para eu receber a liberdade é muito fácil. Mas para eu franquear essa liberdade para as pessoas, muitas vezes não é tão fácil, né? Então, eu fui liberto porque Deus me amou. Mas será que eu sou livre para amar? Eu fui liberto porque Deus me perdoou. Mas será que eu sou livre para perdoar o próximo e me perdoar também? Porque é muito engraçado, a gente se perdoa fácil. Mas perdoar o próximo, às vezes, é difícil. E por que eu tô falando isso? Porque são alguns steps que a gente vai precisar subir, né? Caminhar para entender até chegar na liberdade, né? Então, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, cara, recebi a graça. Uau, amém, glória a Deus. E bacana. Mas isso tem que ter uma porção de fé. E agora eu tenho fé, então eu tenho fé para quê? Tenho fé para crer e não fé para fazer. E daí as pessoas que estão nessa religiosidade, eles têm o pensamento de não, eu preciso fazer algo para receber essa graça. De graça receber, de graça dar. E daí eles começam a fazer às vezes uma salada de frutas, quando na verdade eles precisavam entender que o primeiro passo é, não, entendi a graça, Deus foi gracioso comigo e ele me deu o filho dele. Para quê? Para me libertar. E essa graça ela vai gerar uma justificação. E agora que eu fui justificado, eu fui livre dele, me transportou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. E agora, o que esse transporte ele significa? É que ele me tirou de um lugar
para me pôr em outro. E a partir daqui eu faço o quê? E daí, quando você se torna pai, é engraçado porque você precisa deixar mais lúdico, né? Então, essa semana agora eu que vou dar aula no Kids da igreja, né? E eu falei pra minha esposa, vamos fazer uma brincadeira com eles. Porque o tema é liberdade, né? E a gente vai falar um pouco e daí a gente vai fazer uma brincadeira ali que é o mãe cola. Então, você foi pego pela mãe cola, você fica colado. E quando alguém vem e te descola, te liberta, você decide se você vai ficar parado para a mãe cola te colar de novo ou se você vai sair correndo e viver essa liberdade. E quantas pessoas elas foram descoladas do pecado, descoladas de um vício, descoladas da religiosidade, descoladas de alguma coisa que aconteceu na vida delas, elas permanecem ali paradas, né? Então, nós precisamos olhar o evangelho de Deus e entender que agora que Cristo me libertou, eu preciso viver essa liberdade. Que daí é quando entra o nosso versículo rema, que nós usamos na Liberty, né? Que é Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então é uma convocação. Isso. Não é algo simples. É uma vocação. Você foi chamado para isso. E agora que você foi chamado para isso, não use da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não use disso para pecar. Porque se você usar disso para pecar, não é que você vai perder a tua salvação. É que você vai ser considerado uma criança, sabe? Você vai ser igual aquele filho que nada se difere do escravo. Aquele menino que ele poderia usufruir de tudo, mas não está usufruindo de nada porque não entendeu. Então, às vezes, a pessoa fica pensando, mas é o devorador, é alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu estou em pecado. Não. É que você não entendeu aquilo que Deus fez para você, né? E por que foi feito, né? E por que foi feito. Porque o texto que você usou de Gálatas, né, de Efésios 2, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Então ele fala, salvos para as boas obras que de antemão ele preparou para que a praticassem. As pessoas, às vezes, ele está colocando um salvo de e um salvo para. Mas esse para remete se o nosso olhar da vida e o nosso senso de destino cristão, no final nós vamos morar para o céu mesmo, Deus, isso aqui não serve para nada, deu tudo errado, que o mundo que se exploda, eu vou embora, morar nas nuvens, cantar para Jesus com os anjos. Então, as boas obras, no máximo, vira assim, bom, eu não beber, não fumar, não ir para certos lugares, porque é essa noção individualista da fé e moralista da fé e de uma salvação de fugitivos, Deus me tirando do mundo. Agora, quando o evangelho é pregado com a narrativa completa, eu entendo que o meu destino não é o céu, mas é os céus e terra se tornarem uma coisa só, é Deus curando a criação. Quando eu entendo que a minha vocação, a minha salvação é para eu me tornar finalmente quem eu fui criado para ser, um ser humano à imagem de Deus, a refletir a imagem de Deus para a criação, para o bem desse mundo, para o bem do meu próximo. Aí eu passo a olhar as boas obras ali, e isso percorre o tempo todo as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, como finalmente agora eu posso começar a ser quem eu fui criado para ser, em amor, para o bem do meu próximo, para o bem da criação, para ser esse filho de Deus livre. E Paulo, nesse termo de Gálatas 5, ele fala de servindo em amor, né? E a sequência do versículo 13 é isso exatamente o que você falou. A primeira parte que você falou para as pessoas, então agora não vivo essa liberdade para dar ocasião à carne, mas o que você vai fazer agora? Sirvam, vivam uns aos outros, servindo uns aos outros mediante ao amor. É isso. Então, cara, usa da tua liberdade para servir uns aos outros mediante ao amor. Porque daí você começa a entender que agora eu sou livre de uma forma não egoísta, né? Eu sirvo em amor. Então, o contrário do pecar não é me santificar. O contrário do pecar é amar. Porque agora que eu amo o próximo e eu não vou pecar contra ele. Eu me amo, não vou pecar contra o meu corpo. Por quê? Porque agora eu vivo o amor que liberta.
né? E se eu sirvo, se eu converso com as pessoas, se eu vivo num ambiente de amor que liberta, as pessoas começam a entender um Cristo libertador que libertou por amor, né? Que é diferente do povo do Egito que vê Moisés como um libertador, mas toda hora que dava um problema eles murmuravam. Não, mas Moisés, você me tirou do Egito. E daí você vê isso bem claro em Êxodo 17 ali, eles pedindo água, e daí ele vai e tem que bater na rocha e toda aquela história. Por quê? Porque eles não estavam entendendo um amor que liberta. Eles estavam vendo um detalhe, mas não estavam vendo que eles tinham sido libertos da maior prisão deles. Então é interessante você viver com essa consciência de viver livre e estar livre, né? Eu estou livre, por isso vivo livre, de uma forma livre. Então é bem interessante. É legal você citar a questão de Moisés, né? A saída deles do Egito, porque tem um teólogo que eu gosto muito, que é o N.T. Wright. Ele vai mostrar que tanto no Evangelho de João quanto em Romanos, e também em Gálatas, mas especialmente em Romanos e João, quando Jesus conversa e toda a caminhada de Jesus até a cruz e a ressurreição, e depois a forma que Paulo vai organizar as falas dele, remete a esse novo êxodo, porque existe a primeira libertação do Egito, física, no sentido, objetivamente, eles estavam escravos ali no Egito e saíram, Deus derrotou Faraó e tirou eles de lá. Então eles carregavam essa promessa em todo o Velho Testamento, e os profetas diziam que Deus viria novamente libertá-los de uma forma definitiva. Deus viria através de um servo, de um Cristo, de um novo rei, de um novo Davi. Então a fala, especialmente ali quando você vai ver em Romanos, você vai ver que é o novo êxodo se concretizando, os faraós, os verdadeiros inimigos, que é o pecado e a morte, sendo vencidos na cruz, e agora o verdadeiro êxodo, a última e verdadeira Páscoa, estavam tudo acontecendo ali, dessa grande libertação, rumo a esse novo mundo que vai se estabelecer por inteiro, né? Essa terra prometida, que não é mais um local, Jerusalém, mas o mundo todo, a criação todo sendo curado. E eu acho que é importante, usando até essa fala dos apóstolos ali sobre o novo êxodo, porque aí vem a promessa. Como que isso é possível? Como que nós vamos chegar lá, já que nós já fomos libertos? Mas como que essa experiência de liberdade vai se aperfeiçoar até a sua plenitude em nós? Aí a resposta das Escrituras é pelo Espírito. Que aí muitas vezes a gente esquece de dar essa ênfase necessária de que essa aplicação da liberdade na minha experiência, até esse dia final onde tudo em mim vai ser curado e transformado, e o mundo todo, é a presença do Espírito, é o Cristo ressurreto aplicando essa liberdade em mim. Tanto que o texto de Gálatas 5 agora vocês, não é a libertinagem, não é o moralismo legalista, daí as pessoas falam, tá, mas em como então? Ele fala, vivam pelo Espírito. Então, que é e aí eu pergunto para vocês, ok, como é que a gente pratica isso então? Para a gente não ficar só no conceito, mas trazer uma palavra pastoral sobre essa liberdade praticada pelo Espírito. Muito bom. Pegando Gálatas 5, né, que está sendo a nossa referência ali, Gálatas 5... 20... E eu tô sentindo que o Leonardo só tá nos julgando, porque ele vai você. Você vai para Gálatas 5, 21, 22, 23, aí ele começa a falar dos frutos do Espírito, né? E pessoas que elas são livres, elas conseguem frutificar no Espírito, né? A Bíblia diz que aqueles que são do Espírito discernem no Espírito. Eles vivem no Espírito. Então, o Espírito, quando nós frutificamos no Espírito, nós não frutificamos para fazer, nós frutificamos porque somos. Então, dons do Espírito é para fazer e frutos do Espírito é para ser. E quando você entende essa liberdade, você começa a viver em liberdade. E o que seria viver em liberdade? Seria você frutificar o amor,
você frutificar a alegria, você frutificar a paz. Sabe, às vezes nós vemos as pessoas querendo pregar tanto, só que elas são muito boas em palavras e às vezes em atitudes não são. Às vezes o meu estender o braço, ele é muito mais libertador para uma pessoa do que uma palavra e um versículo que eu li. Eu vejo pessoas querendo ser eloquentes, eruditas, mas na hora de abraçar, elas não abraçam aquele que está precisando de um abraço. Na hora de ser aquele que traz a mansidão, ele não traz a mansidão. Sabe, vai num trânsito, um fecha o outro, daqui a pouco uma pessoa sai toda estressada e vai começar algo ali, e o cara, não, tá tudo bem. E ele começa a diminuir a voz, ele começa a ser manso, pacífico, bondoso, amoroso, e daí daqui a pouco aquela pessoa fala, não, mas por que está sendo assim? E às vezes é a pessoa que bateu na outra, e o que era para ser uma confusão, na verdade começa a ser plantado uma libertação. Por que aquela pessoa foi assim comigo? Então quando nós frutificamos o Espírito, nós pregamos mais do que qualquer palavra, né? Pregar em tempo e fora de tempo e, se necessário, usar palavras. Mas eu quero desculpa, continue. E daí Paulo ele fala o seguinte, aí, vocês precisam ser bíblias ambulantes, né? Então, vou pegar um exemplo. Tem uma pessoa que ela tem problema com drogas, e é um exemplo real. E um dia eu peguei ela andando na rua, assim, sem saber pra onde ia, levei pra minha casa, dei um banho, a pessoa sentou, tava voltando ao normal, e naquele momento eu não falei de Bíblia pra ele, mas eu olhei pra ele assim, daí ele olhou e perguntou, por que você faz isso pra mim todas as vezes? Falei, porque, cara, Jesus faria isso por mim, né? Então, todas as vezes que a gente vê um bom samaritano, a primeira coisa que você vai colocar é óleo, Espírito, para depois vir jogar o vinagre, o vinho, o que for. Então o Espírito, ele precisa me guiar de uma forma aonde implicitamente eu estou pregando Jesus, graça, redenção, justificação e libertação, né? Mas pode ir pro lado mais polêmico agora. Não, acho que é... Perdão, você vai falar? Eu acho muito legal isso aí, porque eu acredito que entra na coisa de você encarnar, né? Encarnar o Espírito de Deus. De alguma forma você está trazendo nessa atitude essa revelação que já te habita, né? E eu acredito muito nisso, assim, a gente conseguir entender a liberdade como sendo serviço, como sendo entrega, como sendo devoção, como sendo ser tão livre de todos os dispositivos sociais que nos foram colocados, né? O tempo, a classe, o gênero, a tua etnia, o lugar onde você vive. Ser livre a esse ponto, porque de alguma forma, ao mesmo tempo que você está fazendo isso e você está manifestando ali a graça, o perdão, a justiça, o amor, eu vejo que quando você está fazendo isso, você também tá encarnando esse espírito que quebra essa diferença que existiria entre você e o outro pelo estado no qual ele se encontra, né? Eu acredito que o espírito é esse que, como Gálatas diz também, ele vai te mostrar que não existe mais homem, mulher, grego, judeu, bárbaro, cita, escravo, livre, pobre, rico. O que existe ali é um filho amado de Deus. Isso não é uma negação da cultura, da etnia, do jeito da pessoa, não é uma... Mas é um reconhecimento da identidade dele como indivíduo social, mas muito mais do que isso, na condição existencial dele de ser humano, de ser amado por Deus, de ser alguém que também carece de graça, assim como eu, e a minha liberdade não é olhar para ele e falar, tá lá de novo, escolheu isso, né? Ele é livre, eu também, eu vou para minha casa, fazer minhas coisas, e ele que vai continuar aí no rumo dele. Não, é eu olhar e falar, cara, realmente, eu estou aqui a serviço do outro, a serviço em amor do outro, a saber que o que nos conecta é muito mais do que os nossos estados, mas é esse espírito, né, que habita e permeia. Mas, Leonardo, eu queria, pegando o exemplo do outro, vou perguntar para você se pode entrar também. Porque, vamos dizer, essa pessoa que está lidando com um vício. Hoje em dia, nós temos diversos tipos de realidades que já são identificadas como vício, que vai da cocaína à pornografia, do workaholic, que é viciado em trabalho, que é um vício,
e Celular. o celular, as redes sociais, mas existem alguns vícios que têm um peso moral muito maior, socialmente é mais degradante, no sentido a pessoa que está na Cracolândia, todo mundo olha e sabe apontar, mas a pessoa, o cara que saiu do culto e lida com pornografia ou que trabalha 13 horas por dia, fica Escuro ali, né? ou é até aplaudido, né? Se o cara fala, não tenho tempo pra nada, trabalho das 5 da manhã às 10 da noite, o cara ele dá testemunho na igreja. Mas aí, Vai dar força pro... vamos olhar essa pessoa das drogas ali. Ou o jovem que chegou pra você com problema com pornografia. Ou aquela pessoa que já tá admitindo que aquilo tá escravizando a vida dela. E ela fala, cara, eu aceitei Jesus. Eu sou batizado. E eu não consigo sair disso. Como que eu faço? Como que essa experiência de liberdade vai começar a ser uma realidade para mim? E olha que eu estou organizando uma pergunta que talvez ele nem sabe organizar, mas esse é o clamor pastoral que a gente deve ouvir nos corações angustiados, né? Por isso que eu devolvo, que eu achei, concordo com vocês dois, da forma que vocês se colocaram, mas de uma forma prática, pastoral, a gente colocando no outro. Lógico, a gente tem as nossas questões, mas eu tô falando quando você vai ministrar sobre o outro, como conduzir para que essa experiência de liberdade se torne mais concreta, prática, existencialmente e objetivamente. Cara, eu acredito que cada irmão, cada irmã carrega dentro de si um universo, né? De significações, de trauma, de realizações, de visão da vida, né? Ao mesmo tempo, eu entendo que a palavra em amor, a palavra do Cristo, ela é essa verdade que consegue permear, né? Essas juntas e medulas, essas experiências, dimensões, tudo que cabe dentro do ser humano, da pessoa humana. E eu acredito que é lidar em amor com o processo que a pessoa tá passando e afirmar, na verdade, da identidade dela. Eu acredito que a gente tratar a condição e a realidade dela é uma coisa diferente da outra, né? Eu enxergar ali além da condição, porque muitas vezes a gente é carregado de tentar dar uma dica moral, né? Não, ó, pare de fazer isso. Claro que isso aí uma hora vai aparecer, mas antes disso a pessoa precisa ter algo, cara, que dentro do coração dela reconfigure ela de acordo com quem ela foi criada para ser, ou pelo menos que fale nesse lugar, sabe? Que é essa identidade do espírito em nós mesmo, daquilo que ela é, do valor Que que é a ela boa tem. nova, né? Isso, essa boa nova. E não é também uma compensação, né? Primeiro eu vou te dar a boa nova, depois eu vou dar o puxão de orelha. Não, é o dar uma boa nova que seja radicalmente que, cara, conduza o coração dessa pessoa a esse lugar. E aí, é claro, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. O que é o arrependimento? É essa mudança de ótica, é esse novo olhar. E aí, claro, eu acredito que vem a hora de dar um conselho forte, né? Tanto quando a gente vai ver Paulo exortando, tem hora lá em Coríntios lá que ele dá uma surtada no cara lá não, manda ele pro diabo, né? Claro que depois ele se arrepende. Deixa ele lidar com as consequências dessa situação. Então eu vejo que, por isso que eu digo, cada um é um universo, cada situação é uma, mas ao mesmo tempo... Não é uma regra, né? Que se existe uma regra, seria essa do amor. De se entregar em amor, de falar em amor, de trazer em amor, e aí de convidar a pessoa, cara, vamos para um processo de mudança? Vamos. Amém. E não é puxar sardinha, né, pro lado da igreja ali, né, da comunidade. Mas hoje nós cremos, né... Que se chama Liberty Church, é em Curitiba, e que fica ali, e tem um Instagram e tal. Tô brincando. Mas essa semana eu até falei pro pessoal, né, a gente pregou um pouco sobre a cultura do amor, né? E a cultura do amor ali, você começa a entender que o amor ele exorta, o amor ele abraça. Talvez pegue para você aí qual que é a maior expressão de amor que você tenha hoje na Terra, né? Eu tenho meus filhos, tenho minha esposa, mas vamos pegar aí uma mãe, né? Talvez aí todo mundo tem uma mãe, então é uma figura, né? Que seja esse amor. Cara, quantas vezes eu vi a minha mãe
me encontrando num estado errado e continuando me amando, né? Eu lembro uma vez que a minha mãe me encontrou no meu quarto bêbado, e daí ela olhou pra mim assim, daí ela falou: amanhã a gente conversa. Semana passada, Né? inclusive. Então, e daí ela olhou pra mim e falou bem assim, mas agora vai tomar um banho e tal. Sabe? Então veio esse cuidado primeiro, né? Óbvio que no outro dia falou, né? Tanto que um exemplo disso é no final, o pessoal que especialmente se envolve com drogas muito pesadas, o que sobra é a mãe. Isso. Nós homens somos muito bundão. Geralmente o pai some e o que fica é a mãe até o fim ali do processo. E daí, né, você começa a entender que o amor liberta, né? Amém. Então, o amor que liberta. E daí, essa é uma cultura que nós queremos viver na nossa comunidade, o amor que liberta. Porque a Bíblia diz, quem convence é o Espírito Santo. O meu papel é semear. O meu papel é falar desse amor. O meu papel é pregar o evangelho genuíno. E quando eu prego esse evangelho genuíno, eu preciso pregar, eu preciso falar, mas eu preciso entender que talvez aquela pessoa que tá talvez numa pornografia, tá num vício de alguma droga, tem a parte do corpo, tem a parte fisiológica dela, química, aonde ela vai ter uma abstinência, ela vai ter alguma... E eu preciso estar lá quando ela precisar disso, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando, não, eu não vou ajudar fulano lá, porque fulano não quis ser ajudado. Será que ele não quis ser ajudado? Ou você não teve paciência, longanimidade, um fruto do Espírito? Não é porque você já foi livre, ou tá livre, ou nunca foi exposto a uma situação dessa, que aquela pessoa não vai precisar da tua ajuda. Sim. Então, às vezes, nós não estamos querendo tirar as pessoas do Egito delas e caminhar um deserto até a terra prometida daquela pessoa. Sim. Né? É óbvio que não estou falando numa questão de compensação, mas se eu me coloquei como libertador daquela pessoa, se eu em algum momento tive empatia de olhar para ela e falar, cara, eu te amo e aqui está a mensagem, eu preciso acompanhar ela, passar pelo Mar Vermelho, eu preciso acompanhar ela na hora dela comer o maná, até chegar, olha, aqui é a terra prometida. Sim. E, por exemplo, né, te apresento até Cristo e após esse processo, essa mudança, cara, que Deus continue te abençoando e eu vou estar aqui todas as vezes que você precisar. O Gálatas, que é a carta que está influenciando muito vocês, eu gosto como Paulo vai trazendo as conclusões de tudo, ele está dizendo a prática da liberdade acontece nesse levando os fardos uns dos outros. O que eu acho incrível ali? O Keller, no comentário dele sobre Gálatas, ele usa isso, que ele explica que aquela expressão significa assim, bom, você está carregando 10 quilos. E então Deus te abençoe, eu vou aqui orar por você, não, levar os fardos uns dos outros, ele está falando assim, não, você não vai levar 10 quilos sozinho, eu vou levar 5 e você vai levar 5. É eu estar junto com você, absorvendo o peso dos seus fardos. Aquilo vai custar para mim, aquilo vai ser pesado para mim também. E isso é muito difícil para a nossa cultura, permeado de um negócio do conforto, de não pode doer no meu bolso, não pode doer no meu tempo. Não, eu te ajudar vai demandar, na lógica do evangelho, na lógica da liberdade, do amor, envolve o meu desconforto. Está desconfortável para você, mas será desconfortável para mim junto nesse processo, né? Mas eu acho que o tentar organizar a fala de vocês dois e acrescentar uma coisa, eu acho que essa fala dessa boa nova, né? Porque eu acho que começa, isso resume, eu acho que um pouco do que a gente falou no início também, não existe, eu não conseguirei me libertar daquilo que eu nego e eu não conseguirei deixar de negar algo enquanto aquilo for objeto de medo e culpa na minha vida. Então, a primeira boa nova que começa tudo é eu saber que não há mais condenação sobre mim. Hebreus 2 fala que é no medo que eu sou escravizado. Onde eu sou o instrumento do mal de me escravizar é sempre no medo da condenação. Então, aonde há culpa e medo, o pecado ganha força. Esse é um dos paradoxos do evangelho. Eu preciso me saber
perdoado daquilo para que aquilo vá perdendo a força dentro de mim. Eu tenho que encarar aquilo, falar isso ainda é a minha condição, mas isso não é mais usado contra mim em juízo. Eu estou justificado, perdoado. Eu não lido com aquilo mais na presença de Satanás. Eu lido à mesa com o meu Pai que se entregou por mim em Cristo até a morte na cruz. Então, esse fim da condenação e da culpa, do medo, eu acho que aí começa a abrir dimensões dentro de nós, o peso, aquele vício transgressor da nossa alma, de escolher o que nos mata, de abraçar o que a gente tem vergonha, porque uma pessoa que a gente vai ajudar, ou a gente mesmo, tudo aquilo que a gente falha ou que alguém fale, você vai ajudar, aonde há ambiente de culpa, você vai piorar. A culpa sempre nos piora. Então, eu pregar um legalismo para quem está culpado é só lançar essas pessoas na garra do vício. Então, eu preciso, aquele pendor da morte, aquela espada, a pessoa tem que entender, aquilo foi tirado de sobre mim. Eu estou em Cristo, perdoado para sempre. Mas uma vez que isso acabou, a culpa, e isso precisa ser renovado constantemente dentro de mim, aí eu entender que aqui eu fui livre, mas que a graça é mais do que perdão, é mais do que não condenação, é uma presença e um poder em mim. O Cristo ressurreto em mim. E esse poder em mim, essa presença em mim, infunde uma nova natureza que eu falo, cara, eu tô lidando com todo tipo de condicionamento, mas em mim, a minha verdadeira identidade em glória, que é o que o Leonardo começou e colocou muito bem, transcende isso aqui. E eu já tenho esse novo nome, mas eu acho que eu queria concluir, e eu gosto muito de Romanos 6, e Paulo repete isso em Romanos 8, quando ele vai colocar assim, uma vez que eu me sei morto para o pecado e vivo para Deus. Que é a lógica de Romanos 6 e Romanos 8 quando eu sei que não há mais condenação mesmo, quando eu sei do Espírito que me habita, ele fala, então agora comecem a mortificar a carne e entregar-se às obras de justiça. Porque liberdade precisa ser praticada. O que o texto ali remete, você vai ver isso o tempo todo nas Escrituras. Do mesmo jeito que eu preciso ir para a academia, sentindo ou não, e no início vai ser desconfortável, meu músculo vai reclamar, e muitas vezes eu vou sem nenhum desejo, sem nenhum arrepio nas costas, mas eu entendi o processo. Esses processos que antes eu estava condicionado, seja ele qual for, de um vício familiar de ser cavalão, grosseirão, de falar palavrão, da pornografia, do álcool, de um padrão de roubar, aquele condicionamento ainda presente em mim vai ter que ser enfrentado com práticas de amor. Quando Colossenses, Paulo vai falar revestivos de Cristo. E como que ele fala isso? Em meditação no monte, ele fala não, com generosidade, com amor, com prática. O que ele está dizendo? Você tem um coração carregado de avareza, de vontade de ganhar dinheiro, e é só por sua causa. Você entendeu que aquilo não te condena mais. Você entendeu a presença que está em você e sobre você e por você. Ele diz assim, agora pratica a generosidade sentindo ou não, porque você vai ter que ser educado na justiça. Eu acho que e aí eu vou precisar de amigos, de irmãos, de pastores, de gente do meu lado, porque eu vou querer desistir, tudo em mim, a minha carne vai gritar, mas porque aí eu saio eu não posso ser legalista ou falar assim, tudo é uma escolha. Não. Se tudo fosse uma escolha, a cruz era desnecessária. O Espírito estava desnecessário, tudo era desnecessário. É só o poder da decisão? Não. Mas envolve uma hora, depois que eu fiz esse primeiro passo, o Evangelho está entalado, encravejado, enraizado no meu ser, o Evangelho me chama a essa ação, porque eu vou precisar começar a dar passos de liberdade. No meio do desconforto, entendendo que faz parte aquele desconforto, do mesmo jeito que eu vou para a academia. Paulo usa essa expressão aos Coríntios, ele fala dessa corrida, que às vezes é desconfortável, que às vezes ele se pegava pelo colarinho e esmurrava o corpo, porque eu vou precisar começar a praticar essa liberdade.
entendendo de essa é a verdade sobre mim, eu sentindo ou não, eu estou em Cristo, perdoado, redimido, sem culpa, sem condenação, mas estou muito cheio de condicionamento, e isso não vai sumir do nada. Deus tem o poder para fazer isso? Tem. Por um mistério ele não faz. E me chama a falar agora, chegou a hora de caminhar pela fé. Não sei se eu consegui organizar aqui. E até o que você está falando, assim, é algo que eu falo muito para as pessoas que caminham com a gente ali. Nós precisamos entender uma liberdade responsável. E você entender uma liberdade responsável é você ter uma maturidade de entender que, cara, fui livre de, agora sou livre para. E liberdade não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu devo fazer. Então, uma pessoa que ela é livre, ela começa a viver com uma consciência do que é certo de uma certa forma, né? E não certo e errado no parâmetro do homem, ou de um estado, ou de um país, ou de uma legislação, mas o que é certo segundo Cristo, né? Desse novo coração. Essa é a promessa da nova aliança, um transplante de coração. Para que nós possamos viver essa liberdade responsável que liberta as pessoas para uma vida em amor, né? Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Podemos falar muitas vezes sobre isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Faremos mais vezes. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Leonardo. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.